Viva! Miguel Vasconcelos, padre de vocação, capelão da Universidade Católica de Lisboa. Estamos em tempos de Natal. Como é que é? Ainda faz sentido celebrar o Natal como nós o celebramos? Então, antes de mais, olá, é bom estar aqui. Sim, acho que faz sentido celebrar o Natal. E acho que nos tempos em que passamos, nos tempos que atravessamos, isso talvez ainda seja mais evidente. Porquê é que é importante celebrar agora o Natal? O mundo parece escuro à nossa volta. A gente vê as guerras em estados críticos, por assim dizer, às vezes sem grande promessa de melhoria. Vemos as polarizações políticas por aí fora. Vemos, enfim, tantos problemas que podia aqui elencar os que estão na moda, por assim dizer, mas também sabemos que há muitos problemas mais discretos que preocupam a vida das pessoas e que afrontam a vida de qualidade de muitas pessoas, e acho que esse é um tempo, estes tempos são tempos em que, se a gente passa algum tempo a pensar, o mundo parece escuro, mas também acho que é verdade que, precisamente num contexto de alguma escuridão, a luz interessa-nos, e eu penso que o Natal tem esse poder, tem essa capacidade de devolver alguma luz aos dias em que estamos. Não que magicamente Deus vá resolver os problemas das pessoas, mas porque há uma experiência, sobretudo em quem tem fé, mas eu acho que isto extravasa uma questão, extravasa meramente as questões da fé. É uma possibilidade de acreditar que as coisas podem recomeçar. E eu estou convencido que sermos todos postos diante da cena do presépio, com um recém-nascido, indefeso, que se põe à mercê do que lhe quiserem fazer, é um motivo de esperança. É uma ideia de humildade que ali está desenhada. De humildade e de indefensabilidade. Estou no meio de agressividades que vemos à nossa volta, está ali alguém indefeso. E eu penso que esse contraste, confrontarmos-nos com esse contraste, como acaba por acontecer sempre no Natal, faz-nos bem. Num mundo talvez difícil, agressivo, pesado, de repente pormos os olhos numa criança recém-nascida, indefesa, como dizia há pouco, à mercê do que lhe quiserem fazer, oferecida, disponível, acho que esse contraste tem força. O que é que esse presépio, o presépio, nos pode ensinar sobre a liderança e sobre a empatia do mundo e da sociedade moderna? Eu não sei dizer o que é que o presépio pode ensinar de liderança, porque acho que o presépio ensina sozinho. Mas Porque parece que estamos ao contrário, porque essa mensagem de vulnerabilidade, de humildade, de possibilidade, de otimismo, parece quase contrastante, é um contraste, parece agrilhoada com o mundo dos tanques, com o mundo do discurso agressivo, com o mundo em que eu atropelo o próximo para ganhar um melhor lugar. eu lembro-me a esse propósito dos primeiros tempos do Papa Francisco, quando ele foi eleito Papa. Aqueles primeiros meses, primeiros dias, primeiras semanas, primeiros meses, de alguma maneira isso foi continuando, mas nós naquele tempo tivemos de repente uma quantidade de sinais e de gestos, de simplicidade, de humildade, também de uma pessoa sem medo de expor as suas próprias vulnerabilidades. E isso foi absolutamente atrativo e um modelo de liderança absolutamente extraordinário. E por isso acho que o Papa se inspirou no presépio, por assim dizer. O que é que este homem, este Papa, ele esteve cá agora nas Jornadas Mundiais da Juventude, esteve na organização também. Teve algum contacto mais próximo com o Papa? Aqui na jornada não especialmente. Quer dizer, tive um contacto muito evidente, claro, porque eu sou capelão da Universidade Católica e o Papa visitou a Universidade Católica. Portanto foi uma carga de trabalho, imagino, deve ter sido uma mas foi, difícil quando se trabalha por uma boa causa é sempre bom trabalhar. Mas o Papa foi lá encontrar-se com os universitários, não apenas com os da Universidade Católica, mas com todos, e por isso, sim, tive esse momento de alguma proximidade, mas quer dizer, não foi. Não conversei com o Papa, não tive essa conversa. Isso aconteceu-me em 2017, quando ele esteve cá em Fátima, mas desta vez não. Ainda assim, acho que a simplicidade que nós lhe reconhecemos, eu evoco e acho que é bom trazermos à memória, sobretudo aqueles primeiros meses do pontificado do Papa Francisco, porque foram cheios, preenchidos de sinais, e eu penso que o tipo de sinal que ali está é próprio do tempo do Natal, da simplicidade diante da complexidade, e curiosamente uma simplicidade que não é superficial. O Natal é uma coisa simples, mas profunda. Às vezes nós temos uma certa tendência em ser ou simples e superficiais ou
profundos, mas um bocadinho complexos. O que é o Natal? Que ali essas duas coisas. O que é o Natal? Bom, sem grandes dúvidas, em primeiro lugar, o Natal é para, de uma maneira mais evidente possível, é o nascimento de Jesus Cristo. E eu sou padre e acho que é a partir daqui que sou chamado a falar, quer dizer, a partir desta consciência clara que sou chamado a falar. Isto tem impacto. O rasto que aquela pessoa nascida há 2000 anos, há 2024 anos, deixou na história, tem impacto. E por isso hoje o Natal, de alguma maneira, capta também e agarra também o impacto que aquela pessoa teve ao longo da história. E eu penso que hoje ser cristão é, obviamente, reconhecer nesta pessoa de Jesus uma visita de Deus, uma visita do infinito e do eterno, uma visita do que extravasa o nosso mundo meramente material. Portanto, obviamente, o Natal passa por isso, pelo encontro com o definitivo e com o eterno, que é uma coisa que às vezes nos faz estremecer, mas que me parece que faz de nós mais pessoas. E de alguma maneira parece-me que a experiência da simplicidade do menino Jesus que vem indefeso é uma experiência que nos pode ajudar a refazer a confiança em Deus. Uma coisa, nos nossos tempos, não muito popular, pelo menos aqui nas nossas bandas, por assim dizer, mas refazer a confiança em Deus e poder saber que se pode confiar no eterno, que se pode confiar no definitivo, porque o definitivo tem um rosto. Isso parece-me significativo. Nós celebramos o Natal provavelmente em dois planos, muito interessante e recompensador, que é essa ideia da família ou das famílias e de estar com pessoas de quem gostamos muito, mas por outro lado aliamos isto a esse espírito de Natal, a um desenfreado consumismo de comprar todos os presentes do mundo como se isso fosse absolutamente fundamental para aquele momento. Sim. O que é que se passa? Então, eu reconheço que o consumismo é uma coisa excessiva, mas eu devo dizer que não embarco muito na onda de quem acha que presentes é uma coisa que extravasa o espírito do Natal, porque não acho isso. E posso dar um exemplo. Eu tenho 2 sobrinhos, agora nascidos há um ano e pouco, e a maneira de expressar o amor que se tem por uma pessoa é também dar-lhe alguma coisa. E eu penso que se for para isso que eu consumo, então esse consumismo não chega a ser consumismo. É bom e justo e verdadeiro e traz bem ao mundo. É uma espécie de materialização de uma emoção. Sim, nós temos corpo e, portanto, nós também nos relacionamos através da matéria, dos acontecimentos, da carne, e acho que sim, acho que tem essa lógica. Claro que o consumo em excesso é em excesso, mas o problema é o excesso. Não parece que seja nós fazermos festa. E há essa coisa, lá está, boa, que é quando vamos comprar essa prenda, esse presente, estamos a pensar naquela pessoa e naquilo que pode ser interessante e o que é que ela vai sentir quando pode receber uma dádiva nossa. Pensei em ti, no fundo. Acho que tem esse significado. E tem o significado de querer valorizar a amizade que se tem, o amor que se tem, seja por quem for. Valoriza-se isso. Penso que não estamos a reduzir a amizade àquela coisa material que se dá, mas estamos a valorizá-la, estamos a levá-la a sério. E eu gosto disso. Eu acho que a simplicidade que há bocadinho falava do Natal coabita bem com a ideia de fazer festa. E eu acho que isso é uma coisa que nos faz falta nos dias de hoje. A capacidade de fazer festa, de sermos capazes de nos alegrarmos verdadeiramente. E penso que, na medida em que os presentes do Natal contribuem para isso, são uma coisa boa. O excesso é sempre mau. Qualquer coisa em excesso não funciona bem. A figura do Pai Natal vem atrapalhar ou complementar o Menino Jesus? Eu acho que não atrapalha, quer dizer, posto no seu lugar não atrapalha. O Pai Natal é inspirado na figura do São Nicolau, que dava às pessoas que tinham falta no tempo dele, que eu honestamente não conheço especialmente bem a história. Era um velho generoso, portanto. Exatamente, era um homem bom que dava o que podia a quem precisava. E penso que depois a Coca-Cola fez das suas, por assim dizer, e tornou o Pai Natal uma figura mediática vestida de encarnado e branco. Mas de qualquer maneira, eu penso que posto no seu lugar não atrapalha. Ouvi há uns anos o Ricardo Araújo Pereira fazer uma reflexão sobre a Igreja e sobre a seriedade da Igreja, com uma declaração que é: Deus não ri e que castiga quem ri, o que ainda era mais. E agora estou a ouvir-te
falar estou a ouvir-te falar de festa e de celebração. Há aqui um contraste. Eu devo dizer que estive à conversa com o Ricardo na apresentação de um livro esta semana, por isso tenho essa frase fresca, porque falámos precisamente sobre isso. E digo que lhe disse a ele que a experiência da Bíblia, quando a gente lê os Evangelhos, vê a pessoa de Jesus, vê a história do povo de Israel, é uma experiência preenchida de festa. Aquele povo e o que os Evangelhos nos relatam da vida pública de Jesus é uma vida cheia de festas. Jesus está permanentemente em banquetes, a comer e a beber. Quer dizer, há um passo dos textos do Evangelho em que dizem que Jesus tinha má fama, em que o próprio Jesus diz há quem considere que alguma coisa deste género, alguém considera que eu tenho má fama porque vinha João Batista, não é, ao contrário, há quem considere que eu sou um glutão e um ébrio porque como e bebo. Vinha João Batista que não comia nem bebia e de repente isso era um problema, e agora venho eu que como e bebo e dizem que eu sou um glutão e um ébrio, de alguma maneira a lamentar-se um bocadinho por causa disso. E eu estou convencido que associada a essa ideia de fazer festa está o riso, e por isso eu não tenho grandes dúvidas que Jesus riu, mesmo que os Evangelhos não explicitem que isso tinha acontecido. Ainda assim, percebo o que diz o Ricardo Araújo Pereira, porque de facto nós associamos a religião a uma experiência de solenidade. E solenidade é uma maneira, talvez não muito não muito habitual nos nossos dias, mas a solenidade é uma maneira de fazer festa. É uma festa diferente, não é festeira, mas tem uma dimensão de grandeza. Claro que uma coisa e outra precisam de ser, parece-me que é preciso equilibrar uma coisa e outra. E talvez isso tenha sido talvez nós cristãos tenhamos tido uma certa dificuldade a fazer essa conciliação. Mas se a gente voltar às origens e for aos Evangelhos, eu não tenho grandes dúvidas que a experiência da festa está presente. E aquela experiência sem preconceitos e sem complexos. Do Deus que é castigador, do Deus que diz não pecarás, se pecares vais para o inferno, vais para o purgatório. Sim, então deixa-me responder essa pergunta de duas maneiras. A primeira maneira, a minha experiência pessoal de relação com a fé e com Deus nunca teve isso. Eu nunca experimentei isso. Nunca tive uma catequista que me tivesse posto as coisas nesses termos. À medida que me fui envolvendo mais na vida da igreja, nunca encontrei esse ambiente, por assim dizer, mas eu sei que ele existe. Pronto, queria dizer, a minha vida pessoal não passou por um contexto na igreja onde houvesse esse ambiente de um certo temor, de um Deus castigador, mas sei que isso existe na igreja. Também sei que isso existe na Bíblia, ou seja, a gente lê os textos bíblicos, sobretudo do Antigo Testamento, e Deus aparece muitas vezes para não dizer castigar, a mostrar as consequências de a mostrar o que acontece de negativo a quem se afasta de Deus. Até se fala do último julgamento, não é? O julgamento... Sim, apesar de tudo acho que o julgamento é uma coisa um bocadinho diferente disto, mas podemos lá ir daqui a um bocadinho. Agora, ainda assim, porque não me parece que esse último julgamento tenha como objetivo castigar. Mas é verdade, o povo de Israel no Antigo Testamento, aquele povo que Deus escolhe, experimenta muitas vezes a ideia de um Deus castigador. Mas eu dou-lhe a perspectiva que tem o cristianismo sobre o seu passado, ou sobre o passado judaico onde entronca o passado do Antigo Testamento, que é a experiência de um povo que está a conhecer Deus e que não o conhece com perfeição logo à partida, vai conhecendo, vai se habituando, vai captando cada vez mais acerca dos traços da personalidade de Deus, vai ouvindo o que é que ele diz, vai ouvindo melhor, e de alguma maneira na figura de Jesus. E por isso o tempo do Natal vem tão a propósito, é um tempo tão a propósito para falarmos sobre isto. E na figura de Jesus esclarece-se de uma maneira definitiva, afinal, quem é que Deus é. E o que nós vemos em Jesus não é um castigo, nem uma atitude castigadora, antes pelo contrário. É uma atitude séria. Jesus também não é só flores e borboletas, por assim dizer. Apesar de tudo... mas não é um castigo. Jesus, na cruz, pergunta ao Pai: o que é que me estás a fazer? Porque é que me castigas? Me abandonaste. Tal e qual. Não... Sim, porque me abandonaste, não é bem porque me castigas. Parece-me que Jesus, se o objetivo, por assim dizer, se a finalidade do Natal, da visita de Deus à nossa natureza, era experimentar por dentro tudo o que experimenta um ser humano, isso implicaria experimentar também o abandono do próprio Deus. Eu não acredito que Deus Pai tivesse abandonado Jesus, mas acredito que Jesus experimentou até às últimas consequências o que significa esse abandono.
porque era esse o objetivo, isto é. O objetivo é experimentar, é abraçar tudo o que são as feridas humanas. E isso implicou abraçar também o abandono e a solidão. A pergunta óbvia que alguém como eu, não crente, ou aquele que nega a crença, é essa ideia de Deus. É a mais formidável criação da imaginação humana. No fundo, Deus existe? Eu acho que essa é a pergunta que Eu não consigo responder essa pergunta sem me lembrar da resposta que deu exatamente à mesma pergunta o antigo patriarca de Lisboa, Dom José Policarpo. O que disse ele? Pergunte-lhe. Porque eu acho a melhor resposta, para assim dizer. Bom, respondendo agora, talvez. Como é que se pergunta a Deus? Isso é virar-se para ele e perguntar com simplicidade, quer dizer, ele ouve de qualquer maneira. Mas a experiência da fé, a experiência de uma relação com Deus, eu estou convencido que há obviamente um caminho da humanidade à procura de mais, à procura de respostas para a sua morte, à procura de respostas para esta sensação de provisoriedade que nos habita e que todos atravessamos, por assim dizer. Mas eu estou convencido que é esse caminho humano de procurar o infinito, dar-lhe um nome e um rosto. Acho que Deus dá uma resposta a isso. Ou seja, estou convencido que Deus se encontrou connosco a meio caminho. Por isso, sim, há na experiência religiosa criação humana. Nós criamos alguma coisa da experiência religiosa, mas eu estou convencido que essa nossa criação foi respondida pelo definitivo e pelo eterno, a que chamamos Deus. Como é que se lida com a dúvida nos momentos em que alguém olha e há esse diálogo com Deus e ele não atende o telefone? Lidar com o silêncio de Deus é uma coisa séria. E não é fácil, mas também a vida adulta não é para quem quer coisas fáceis. Acho que são duas coisas diferentes, a dúvida e o silêncio. Às vezes eles interceptam-se, por assim dizer. Mas eu penso que a dúvida é a posição mais honesta. É partir da dúvida, porque ao limite, crentes e não crentes, partimos todos de uma mesma pergunta, que eu acho que se pode formular desta maneira, como o cardeal Ratzinger, ainda antes de ser o Papa Bento XVI, escrevia, que é: será que este mundo que existe, este mundo que as nossas mãos tocam, os nossos olhos veem, que a ciência estuda, será que este mundo que existe é tudo o que existe? Ou há mais alguma coisa? E diante desta pergunta, crentes e não crentes têm a sua posição filosófica, por assim dizer, filosófica ou teológica. Eu posso dizer, não, eu acho que não há mais nada para além deste mundo que existe e por isso sou ateu. Ou posso dizer, acho que este mundo que existe não é tudo o que existe e pode haver mais. E eu penso que essa pergunta, que no fundo é a pergunta da dúvida, é o nosso ponto comum. E eu estou convencido que levar a sério essa pergunta, independentemente daquilo que eu lhe respondo, se responde para um lado ou se responde para o outro, levar a sério essa pergunta é a existência humana em ato, em acontecimento. É para isso que a vida serve, é para nos dedicarmos a responder essa pergunta. Nesse diálogo há um Deus transcendente e um Deus íntimo, parece-me que é isso. Como é que se consegue equilibrar precisamente esse infinitamente pequeno daquilo que está dentro de nós com esse infinitamente grande e total de uma ideia que é uma ideia de um Deus que a tudo responde? Não se concilia, vive-se. Estas coisas não sei se têm uma conciliação filosófica muito evidente. Quer dizer, os filósofos e os teólogos dão-se ao trabalho de trabalhar esse assunto e têm respostas e propostas de caminho, e isso não é absurdo. E quer dizer, e vale a pena pensar nisso, e vale a pena falar sobre isso. Não tenho grandes dúvidas acerca disso. Mas na experiência de todos os dias, há milhões de pessoas com fé pelo mundo fora, e não somos todos filósofos, por assim dizer, nós os que temos fé. Portanto, parece-me que no dia a dia a experiência pessoal é a experiência de uma relação, e por isso sim, pessoal, íntima, um tu a tu, verdadeiro e
tão verdadeiro e tão honesto quanto formos capazes, sendo que isto obviamente implica o nosso interior e às vezes nós temos dificuldade em ser honestos com o nosso próprio interior porque vamos cá encontrar coisas que calhar preferíamos que não tivessem cá. Isso faz parte também do nosso próprio crescimento e da maturidade humana. Por isso acho que há essa experiência e depois há um certo estarrecimento diante do eterno, diante do absoluto. E eu penso que mesmo as pessoas menos filosóficas, por assim dizer, pessoas para quem as ideias intelectuais não são o seu espaço de manobra preferido e mais não é provavelmente a água onde mergulham, mesmo essas pessoas, acho que é inerente à condição humana algum desse estarrecimento. Eu penso que essas coisas, mais do que querer resolver e explicar, elas vivem-se com a inteireza da pessoa. Não numa lógica de não penso, não explico, não quero saber, mas numa lógica de quem sabe que as palavras e o pensamento que deve ir o mais longe possível, a investigação filosófica, teológica, deve fazer o seu caminho, e ainda bem que há teólogos e filósofos a fazer isso, mas que de alguma maneira é a consciência de que também não é a explicação lógica de tudo que explica a minha vivência. Quer dizer, nós vemos certa atitude, nós somos herdeiros de uma certa atitude iluminista, científica, e bem, porque dá muito jeito ter um telefone que dá para ver o outro lado do mundo no mesmo segundo, mas essa lógica meramente racional também não nos explica o valor de uma amizade, também não nos explica a beleza na arte, e por isso esta sensação de que há aqui mais qualquer coisa não é apenas uma sensação, é uma experiência existencial. Se um cientista provasse agora a existência de Deus, isso tornaria a fé mais forte ou mais fraca? Eu tenho muita dificuldade com esse se, porque o cientista não vai provar a existência de Deus. Mas eu não vejo, posso dizer, porque acho que é por aí que dá a perguntar. Eu, na minha experiência, nunca vi uma oposição entre a fé e a razão. Nunca atravessei isso. Aliás, eu estudei engenharia no técnico durante 5 anos. Tive desde o secundário que a minha cabeça, por assim dizer, estava mais orientada para as ciências exatas e para a física e para a matemática. Como é que um engenheiro depois se descobre padre e diz aqui está a minha vocação? O que é isso da vocação? Como é que se descobre isso? Bom, a vocação tem a ver com a consciência de que dentro da relação com Deus o que eu sou também se esclarece aí. Ou seja, aquilo que eu sou verdadeiramente não é apenas o que eu me apetece ser, mas o que eu sou verdadeiramente esclarece na relação com Deus. Eu penso que descobrir a vocação é esse processo de esclarecimento. Não é que Deus mude o que eu sou, não é que Deus tenha para mim umas ideias diferentes daquilo que eu sou. É que é a relação com Deus que vai esclarecendo a verdade acerca de mim. E por isso penso que a vocação é isso, é a verdade a meu respeito. E eu tenho uma pergunta que é muito prática, que é: claro, como é que alguém que um dia de manhã, ou à tarde, ou à noite, não interessa, tem essa primeira ideia que é eu vou dedicar-me à missão de Deus e da Igreja Católica, depois discutiste com quem? Conversa com quem? Como é que então, como é que isto acontece? Não há uma fórmula que seja igual para todos. Posso lhe contar a minha experiência. Para mim, o que fez diferença foi que eu me fui envolvendo na vida da igreja, com campos de férias, com a vida na paróquia. Eu sou do Estoril e por isso fui crescendo ali perto da paróquia, e isso foi também nesse lugar, nesse contexto, que os meus amigos e as amizades, que as principais amizades que duram até hoje, desde esses tempos, são desse contexto. Não todas, mas muitas delas. E de repente a vida da igreja tornou-se casa para mim. E isso é assim um momento significativo. Claro que isto não significa ser padre, significa simplesmente querer levar a sério a vida cristã. Agora, com o passar do tempo, eu fui percebendo e fui experimentando que a minha vida envolvida na vida da igreja me fazia muito mais sentido do que outra coisa qualquer. Mas depois há um momento zero, há um momento em que passa a ser a sério, deixa de ser uma ideia, uma projeção, uma casa, e é, bom, a partir deste momento vais ser ordenado padre e, portanto, aí muda tudo ou não? As coisas vão mudando, não é? Porque eu também não fui ordenado padre de um dia para o outro. Claro que o dia da ordenação é um dia decisivo e antes da ordenação eu não era padre e depois da ordenação passei a ser. Portanto, o que é que se pensa nesse momento? Isso muda a minha vida.
Pensa-se muita coisa. Pensa-se muita coisa. Eu passei por uma experiência bonita. Eu não sou muito dado a grandes emoções nem lamechices, mas vou parar aí agora. Porque eu fui ordenado na Igreja dos Jerónimos, na Igreja de Santa Maria de Belém, que é comprida, como imagino que conheça, e nós entramos na igreja vindos lá do fundo e com o grande cortejo, com os acólitos, os outros padres, no fim os bispos, e à medida que ia avançando pelo corredor central da igreja, ia vendo nas pessoas que lá estavam nessa missa uma quantidade de gente que tinha atravessado a minha vida noutras épocas, e de alguma maneira foi um certo reconstituir da minha vida toda, porque vi a minha professora primária, depois vi que já não via há não sei quantos anos, depois vi mais este e mais aquele, os amigos do secundário, os amigos daqui, os amigos dali, e a família, e de alguma maneira lembro-me perfeitamente dessa experiência ser claramente a minha vida desemboca aqui, e isso foi bonito, foi uma experiência bonita que eu posso contar. Em termos práticos, eu penso que a grande vantagem de ser padre é que isso me permite lutar todos os dias contra uma coisa que é muito tentadora, é muito tentadora, e a gente vê muito à nossa volta, que é fazer da nossa vida uma coisa em que nós somos a personagem principal. E hoje em dia é popular essa ideia do self-made man, de eu que me construo a mim próprio, de que faço a minha vida acerca de mim próprio, e corremos o risco de, para usar uma expressão que não é minha, mas que eu gosto de viver uma vida em que eu realizo o meu filme, sou o personagem principal, o realizador, o produtor, quem trata dos figurinos, quem faz a iluminação e tudo o resto. E devo dizer que uma vida meramente fechada no que eu sou e nos meus desejos, por muito grandes que sejam os meus desejos, me parece uma vida muito, muito, muito aborrecida. E muito fechada, e muito curta, e muito pequena. E por isso, a possibilidade de ser padre foi uma graça que Deus me deu, também por causa disso, porque eu sou obrigado, quer queira, quer não, porque eu reconheço que é atrativo fazer da nossa vida uma coisa sobre nós, mas eu sou obrigado, quer queira, quer não, a lutar todos os dias contra isso e a fazer da minha vida uma coisa sobre Deus e sobre os outros. E ter essa possibilidade, para mim, é meio caminho andado para a minha vida ser feliz, porque eu não acredito numa felicidade que fosse fechada a mim próprio. É uma jura de serviço público permanente aos outros, à comunidade? Sim, E um apagamento do seu próprio desejo eu individual? não acho que seja apagamento. Eu demorei algum tempo e tive algumas lutas comigo próprio e com Deus no tempo do seminário, precisamente com isso, porque a sensação, à primeira vista, parece que ou eu sou de Deus ou eu sou eu próprio. E há um caminho intermédio? Não é um caminho intermédio, é que as duas coisas não são opostas, não são mutuamente exclusivas. E elas não concorrem, elas podem ser justapostas. Isso não é uma competição. E isso para mim foi importante, perceber que a vida de serviço e disponível para os outros, que eu não posso dizer que tenho, porque infelizmente ainda há muito egoísmo e muito autocentramento em mim, mas que pelo menos faço o possível por tentar ter. Uma vida de serviço e de missão é o lugar onde eu encontro o que eu sou de verdade. E isso é que faz diferença. Mas a parte da pequena vaidade humana não faz de nós também humanos, lá está, um bocadinho mais longe dos deuses? Faz de nós humanos, e por isso eu percebo que seja atrativo, mas a minha descoberta e de alguma maneira aquilo que eu vivo e a maneira como me faz sentido viver a vida, e devo dizer como eu recomendo a toda a gente, se me perguntarem, é precisamente o contrário, é inverter essa lógica de deixar que eu, se viver em função de mim próprio, aí é que eu vou ser feliz porque vou realizar os meus desejos. Eu percebo que isso é atrativo e é instintivo. Nós temos um certo instinto de sobrevivência que nos faz virar para dentro, mas aquilo que a tradição cristã me ensinou e que eu descobri existencialmente é que a nossa vida é francamente mais aberta, mais feliz e mais inteira quando a gente se faz da vida uma coisa sobre Deus e sobre os outros. E isto é difícil, quer dizer, eu estou a dizer isto com a certeza absoluta de que eu não vivo isto com perfeição, nem pouco mais ou menos, mas passar a vida a lutar nesta direção tem sido uma ocasião, uma possibilidade de viver muito feliz. Para alguém que tem que falar de Deus muitas vezes, e agora exatamente nesse cruzamento entre o que é o serviço e o que é a vaidade, e estou a pensar muito em particular no discurso público, nas homilias e nos sermões. Portanto, aquele momento em que eu fico sempre fascinado quando vejo alguém falar bem num palco, num púlpito, é uma coisa que me fascina, que é quando nós vamos para cima, para um púlpito, quando nós estamos a falar a uma assembleia, estamos a falar dentro de uma igreja,
Como é que é esse momento? O que é que se sente exatamente nessa bifurcação entre o que é serviço e o que é a sua vaidade pessoal? De eu vou fazer aqui Sim. uma magnífica homilia, um Claro. magnífico Olha, discurso. ironicamente, se eu for fazer uma homilia que já aconteceu, preocupado em sair-me bem, isso vai-me fazer estar de tal maneira consciente de mim próprio que isso me bloqueia e vai sair mal. É preciso uma irresponsabilidade? Eu estou convencido disso. Pelo menos uma certa dose de inconsciência. Porque, bom, eu não falo com o meu exemplo. Se falasse com o meu exemplo, tinha que ficar calado. Vou falar com a minha consciência, porque faço o possível por dizer coisas em que acredito, e de propor maneiras de viver em que acredito. Mas eu estou convencido que, pelo menos, enfim, cada padre e cada pessoa que fala em público terá a sua experiência, mas a minha experiência é que eu estou exposto, e se estiver preocupado em sair-me bem, isso vai tomar conta daquilo tudo e eu vou bloquear. Não vou ter liberdade de pensamento, as ideias não vão fluir. Como é que te não- preparas? Preparas. Sim, olha, eu preparo-me lendo os textos a partir dos quais vou falar, os textos bíblicos da missa desse dia, e Eles estão pré-definidos já num calendário? sim, os textos estão preferidos para o mundo inteiro, são sempre os mesmos nos mesmos dias. O calendário é para a Igreja de Rito Latino, universal, portanto, e é sempre igual. Apesar, há assim uns dias de exceção, há alguns santos que nós celebramos que têm mais a ver com a nossa história e com a nossa tradição, e que talvez nos Estados Unidos da América não estejam a celebrar, e aí as leituras podem mudar, etc. Mas Estão lá regra os geral, há um textos. calendário Tu lês pré-definido, sim. os textos e assim Por vais isso, fazer uma interpretação do leio texto. os textos e, a partir do que leio, procuro 2 ou 3 ideias. Ou seja, tento que seja. Antigamente pensava sempre em 3 ideias, hoje em dia tento pensar só numa ou 2, que é para não demorar tanto tempo a falar. Mas. E pronto, e há aqui diria 3 passos. O primeiro passo é esse: ler os textos e perceber. Há ali 3 ou 4 coisas que me dizem, às vezes, que têm a ver também com a minha maneira com a minha própria história, e que se encontram com coisas que já foram importantes, com ideias e com passos bíblicos que já foram importantes para mim em alguma fase da vida. E obviamente a minha história também está ali, portanto isso é mais ou menos inevitável. Mas tem essa primeira fase. Depois eu faço um esforço para olhar para o mundo, para perceber onde é que vivemos, o que é que se passa à nossa volta, e muitas vezes reconheço na ideia-chave que o Evangelho ou que as leituras desse dia trazem uma confluência muito, muito evidente, ou às vezes menos evidente, mas possível de fazer e relevante em relação ao mundo em que vivemos. Usas aquela lente, aquele texto, aquela filosofia, Sim, aquele é um bocadinho pensamento isso. e pensas no tempo, no tempo, no que é que se estamos a passa à viver, nossa nas volta, nossas sim. contradições. Faço um esforço por isso. Às vezes não tenho imensa capacidade de fazer isso. Podia ser um leitor mais capaz da realidade. Enfim, cada um tem as suas próprias limitações. Mas faço o possível por fazer por olhar para o mundo, não apenas na cronologia, mas no significado e no sentido do que andamos a viver. E penso, quer dizer, não é só penso. Os textos bíblicos são resultado de uma experiência de milhares de anos de um povo e de uma igreja. E por isso, as nossas experiências não são assim tão originais. Vão-se repetindo. A natureza humana é a mesma. E depois o fermento das coisas, que é a retórica, a maneira como tu organizas esse pensamento para cativar as pessoas que estão ali naquela Para dizer a audiência. verdade, eu não penso muito nisso. Ou seja, a forma, não penso muito nisso. Mas não vais vendo como é que as pessoas te estão a olhar, como é que estão a reagir? Era isso que eu ia dizer. Se ficam mais felizes, se Sim, ficam mais zangadas contigo? faz muita diferença o retorno das pessoas que estão à minha frente, porque as pessoas estão caladas e estão a ouvir, mas têm expressão. Eu não estou a falar para uma plateia anónima, estou a falar para pessoas concretas, e por isso reconheço nesse retorno, no olhar, percebo que as pessoas estão atentas ou não estão atentas, percebo que se calhar já começa a haver metade que já está a pensar noutra coisa, quer dizer que está na altura de eu me calar. Mas isso faz diferença. Às vezes houve uma altura da minha vida em que eu estava, além de ser capelão da Universidade Católica, também estava a ajudar nas paróquias em Algés e em Miraflores e na Cruz Quebrada.
e às vezes tinha 2 ou 3 missas no mesmo dia, e por isso 2 ou 3 homilias em sítios diferentes. E eu reconhecia que o impacto da reação das pessoas que me estavam a ouvir mudava a maneira como eu estava a falar. Mas sim, isso é importante. Mas eu não penso muito na forma por ignorância minha, não é por mais nada, porque não estudei o suficiente para conseguir teorizar muito acerca das formas. Mas preciso e faz toda a diferença perceber que estou a falar para uma pessoa que me está a ouvir. Eu lembro-me de, nos tempos da pandemia em que estávamos todos em casa, nós filmávamos e transmitíamos em streaming as celebrações, e é muito, muito difícil falar para um computador, falar para uma lente. Porque não está lá Não ninguém. está lá ninguém, é muito difícil. Não- Eu tinha que fazer um esforço diário e permanente para estar atento para aquilo, para conseguir sequer parar para desenvolver ideias. Isso não era evidente. Não. Olha, o que é que foi, o que é fazer lá está, uma homilia, um sermão, num momento de grande festa, onde casas uns amigos, onde fazes um batismo de uma criança, de alguém que te seja muito próximo? Esses dias são os dias mais fáceis, devo dizer. Primeiro porque a festa ajuda e as pessoas estão predispostas a estar ali de boa disposição e com vontade de lá estar. E são os dias mais fáceis porque são dias de beleza e de grandeza, e Deus tem tudo a ver com a beleza e com a grandeza, portanto não é nada difícil fazer essas pontes. E portanto é mais fácil ligar. Olha, o ato da fala é obviamente importante, mas depois há o ato da escuta, por maioria de razão, o momento em que tu escutas pessoas num confessionário, em que consegues. Como é que se escutam pessoas? Então, o primeiro ponto é não querer encaixar o que as pessoas estão a dizer na minha própria experiência. Porque é tentador nós ouvirmos e é verdade, vamos ouvindo e conseguimos nos relacionar com o que estamos a ouvir. Mas é importante fazer um esforço para não reduzir o que a pessoa me está a dizer ao que eu já vivi. Porque isso deixa de estar a ouvir e passa mais uma vez, estaria tudo a passar pelo filtro do eu, e isso seria bastante destrutivo ali daquela experiência. Eu penso que há a linguagem verbal, mas vem sempre acompanhada pelo resto, e por isso aquilo que eu me sinto chamado a fazer diante de uma pessoa que está a falar comigo, e sobretudo quando começa a falar de coisas que lhe são íntimas, e eu como padre, as pessoas, porque confiam na igreja, mesmo sem me conhecer especialmente, falam-me de coisas que às vezes não falam ao seu marido ou à sua mulher. E então parece-me que o grande ponto é sempre reconhecer a pessoa inteira, o que ela está a dizer, a sua expressão, e tentar estar atento a isso, atento à inteireza daquela pessoa. Eu faço esse esforço. E quando as coisas que tu ouves são demasiado difíceis para tu próprio conseguires absorver e ajudar aquela pessoa? Isso acontece muitas vezes, ou seja, eu não tenho resposta para tudo, mas também não acho que o meu papel como padre a ouvir alguém, seja em acompanhamento espiritual, seja em confissão, não me parece que, seja em conversas naturais que vão surgindo, não me parece que o meu papel, não me parece sequer que o que as pessoas esperam de mim é que eu tenha resposta para tudo. Porque não tenho e não há resposta para tudo. A gente vê, enfim, já me falaram de grandes sofrimentos de tal maneira injustos e à primeira vista sem sentido, que é muito difícil ter resposta para aquilo. Isso não tenho grandes dúvidas. Mas eu também não sinto que o meu papel seja de repente dar respostas às coisas todas. Eu acho que quando o assunto é especialmente difícil e especialmente doloroso, o que a pessoa quer de mim é que é a companhia de alguém que a acompanhe naquilo. É compaixão? Compaixão e companhia são próximas. Companhia no sentido da pessoa não se sentir sozinha naquele sofrimento. Uma vez, posso contar uma história, acho que não cometo nenhuma inconfidência. Houve uma pessoa que veio falar comigo, que era uma pessoa que estava doente terminal e sabia que ia morrer em meses, e devia ter talvez 50, 60 anos, portanto relativamente nova, muito nova para morrer certamente, com filhos, e preocupada
se a pessoa estava preocupada com o que ia acontecer aos filhos, etc, etc. E eu não sei lidar com isto, quer dizer, não sei como é que se resolve isto. Não sei e não tenho que saber, porque quer dizer, não é possível ter resposta para tudo. Agora, o que depois da nossa conversa, essa pessoa ficou muito contente e agradeceu muito a conversa, embora eu tivesse dito muito pouca coisa. E penso que esse é o ponto. Não é preciso dizer nada. Eu preciso de explicar à pessoa que percebi o que ela me está a dizer. Que a pessoa não está sozinha naquilo. E às vezes basta devolver à pessoa o que ela acabou de me dizer, não para fazer ricochete do género, não tem nada a ver com isso, mas para dizer, eu percebi isso. Eu consigo. Eu não faço ideia o que é estar naquela circunstância. Nesse sentido, não percebo na primeira pessoa, mas captei tanto quanto podia captar o que é a experiência dura e sofrida daquela pessoa. E isso faz com que a pessoa não se sinta sozinha. Claro que isto não é tudo. Há coisas para fazer, às vezes é preciso recomendar à pessoa que procure ajudas profissionais na psicologia ou na psiquiatria, porque eu também não sou psicólogo. Onde é que está a fronteira entre o acolhimento e ouvir aquela pessoa e a fronteira da recomendação, do conselho ou quase de uma intervenção para que aquela pessoa tenha consciência de que, neste caso é um caso extremo, mas obviamente que não está a fazer se calhar a coisa certa ou que pode ainda de alguma maneira mudar as coisas. Eu não sei do que é que as pessoas falam quando se vão confessar. Não sei se há um conjunto de tópicos. Experimentar, estás à vontade. Mas seria um péssimo cliente, provavelmente. Mas embora a arte do diálogo é seguramente muito, muito interessante, mas há um conjunto de tópicos, quase um cardápio que tu hoje consigas dizer quais são as coisas com que habitualmente te vão bater à porta. Ou seja, tenho dificuldade em fazer esse cardápio já pré-estabelecido. Enfim, eu sou capelão da Universidade Católica, por isso também a maioria das pessoas que falam comigo são de uma faixa etária determinada, que são os estudantes universitários, etc, etc. De que é que eles falam? O que é que os inquieta? Pronto, é isso que eu ia dizer. Eu tenho uma visão enviesada um bocadinho também por causa disso, mas muita ansiedade. Vou dizer coisas que são mais ou menos do conhecimento geral nos dias que correm. Muita ansiedade, muita pressão que eles próprios sentem. Às vezes é a família que põe alguma coisa dessa pressão, mas também acho que às vezes é mais a interpretação que eles fazem do que vão ouvindo da família, porque acho que não são os pais nem os irmãos que estão a querer objetivamente pôr a pressão para que ele seja o melhor aluno, ou quer que seja. Às vezes acontece, mas isso é relativamente raro. Mas há ali um certo desfazamento entre o que me parece ser as boas intenções das famílias, quer dizer para a pessoa estudar e que tem que ter boas notas, e como é normal os pais dizerem aos filhos, e depois o peso com que muitos dos estudantes vivem isso. Isso acontece. E eu há bocado falei em ansiedade, mas talvez mais do que ansiedade o que eu vejo é esta pressão. Há muita pressão, muita expectativa sobre eles. Eles têm muita expectativa sobre eles próprios, à sua volta têm muita expectativa sobre eles próprios. Claro que as pessoas são todas diferentes e eu não posso dizer que isto acontece a toda a gente, nem quero ser redutor nesse aspecto, mas isso é claramente um assunto. Não estão a usufruir e a viver a vida de uma forma mais serena, mas estão com essa tensão, com essa preocupação. Sim, eu estou convencido que o nosso mundo tem uma velocidade que não tinha há uns anos atrás. Eu fui estudante universitário num tempo em que os telemóveis mandavam mensagens e faziam chamadas. Cresci na escola e no secundário num tempo em que não havia telefones, não é? Por isso Era um descanso. sim, em certo sentido. Eu às vezes apetece-me pegar nisto e mandar para o lago, como ao microfone de uma certa rádio uma vez. Mas a experiência destas pessoas, destes universitários nos dias de hoje, é uma experiência de alguma saturação. Ou seja, eles têm agendas cheias de coisas, mesmo em âmbito da fé. A vida da igreja, na sua diversidade, oferece-lhes propostas a toda a hora e momento. Hoje é uma noite de oração não sei onde, e depois é uma conferência, e depois é isto, e depois é aquilo, e todos os dias há propostas e coisas. E há uma certa necessidade que vejo de querer estar em todo lado e de ter muita dificuldade em dizer que não. E para mim a grande consequência e negativa
que isso traz é que é difícil para os universitários de hoje em dia estarem inteiros em alguma coisa, porque eles estão sempre a ter a colecionar muitas experiências, mas muitas experiências parciais. Porque vou a uma conferência, mas saio mais cedo, porque a seguir a minha amiga faz anos, e depois a seguir ainda vou beber e portanto vou jantar com ela, e a seguir ainda vou beber um café com outro amigo que vai para Erasmus para a semana, e portanto é a despedida. E depois, no intervalo estou com o telefone a ligar e a mandar com não o sei telefone, quantas... e essa velocidade que satura as agendas, isso existe. Às vezes nos grupos que acompanho é preciso marcar uma reunião e não dá para marcar a reunião no próximo mês. Não há agenda. Porque não há um dia livre no próximo mês. Eu estou a dizer isto, a minha agenda também às vezes é assim. Mas quer dizer, nós vivemos assim nesta velocidade. E há uma saturação. eu estou convencido que essa é uma das características principais. Saturação que leva depois a acumular experiências parciais e a ter dificuldade a estar inteiro em alguma coisa. Muita dificuldade em dizer que não, em renunciar. Porque isto parece que estou a perder alguma coisa, parece que me vai ser tirado alguma coisa porque eu disse que não, então não vou estar. Muita dificuldade em renunciar, em dizer isto não, em viver uma certa solidão que a renúncia sempre implica. O que me faz saltar para uma coisa agora que estou a ouvir-te falar, que é a experiência, se calhar, diametralmente oposta a essa, que é a experiência da peregrinação, até muitas vezes solitária. A ida a Fátima, a ida a Santiago de Compostela, que é... O que é que se tira dali? É exatamente esse sair da agenda e a agenda é simplesmente caminhar consigo próprio até um determinado objetivo, sendo que o objetivo não é chegar a um sítio, é pensar sobre as coisas. A peregrinação é uma imagem muito forte da vida. A nossa vida começa e tem um fim, e tem um destino, um objetivo. Para quem tem fé, o fim não é apenas um ponto final, é um ponto de chegada. E por isso a peregrinação é tão forte, parece-me. Há muitas peregrinações e são muito procuradas, por assim dizer. Também me parece que por causa disto, porque há ali uma imagem da minha vida, dos passos no caminho, que me deixa cansado, que depois, às vezes, se eu me engano no caminho, depois tenho que voltar. Quer dizer, essa preocupação em que o sítio onde eu quero chegar impacta o passo que eu dou hoje. Isso é a nossa vida, é isso, não é? O futuro está à nossa espera. O que nós vamos ser no futuro começa hoje a ser construído. E por isso gosto da imagem da peregrinação, porque aí me parece que se reconhece a vida e há uma certa viagem interior em acontecer isto. Sim, há uma coisa que eu queria dizer, que é, nisso há uma certa ironia hoje em dia, porque uma peregrinação é isso. Só que ainda há uma certa tendência para a peregrinação começa na sexta, mas eu só posso ir lá ter no sábado à tarde, e, portanto só faço metade. E isto é uma coisa que a mim me apetece dizer: não fazes metade. Não é válido. Ou vais no princípio ou não vais, porque senão não vai ser mais uma experiência parcial. E o objetivo desta peregrinação era dar-te exatamente o contrário. Era dar-te um tempo para estares inteiro, desligado. Começas no princípio e vais no fim, não tens de te preocupar onde é que paras, onde é que almoças, onde é que dormes. Isto vai-te ser dado neste tempo. Concentra-te na possibilidade de encontro contigo, com Deus e com o definitivo que isto te traz. O que é que nós aprendemos numa peregrinação? Muita coisa. Eu penso que numa peregrinação a principal... Bom, há peregrinações e peregrinações, não é? A gente pode fazer só caminhadas ou pode fazer uma peregrinação mesmo como peregrinos, que é como quem diz: eu sei que vou chegar a um santuário, sei que tenho um ponto de chegada e sei que sou esperado. E eu penso que isso de ser esperado é uma das coisas que uma peregrinação a sério traz. Eu sei que sou esperado. Não é que quando se vai peregrinar a Fátima, não é que esteja lá uma pessoa concreta no santuário de Fátima à minha espera. E apesar de tudo, com pessoas que mesmo que não tenham crença religiosa, a peregrinação também pode ser vivida com essa espiritualidade. Ou não? Sim e não. Ou seja, eu não acho que a peregrinação seja um exclusivo de quem tem fé. A peregrinação, que é como quem diz, reconhecer que a minha vida tem um ponto de chegada onde eu sou esperado, extravasa os limites visíveis da religião. E, portanto, nesse aspecto, sim. Mas acho que é uma experiência espiritual. E agora, é verdade que cada pessoa viverá a espiritualidade da maneira que quiser. É verdade também que nos dias que correm, muita gente procura vivências espirituais fora da dimensão institucional, como acontecia no passado. Mas eu estou convencido que
a dimensão institucional não é apenas uma dimensão institucional. A Igreja Católica não é apenas uma instituição. A Igreja Católica é o lugar do acesso a uma tradição de 2000 anos e mais, porque entronca também numa tradição ainda anterior a essa, que me parece pertinente para saber viver a vida. E eu penso que é o encontro com uma sabedoria de vida também. É um encontro com Deus, mas um Deus que se foi manifestando ao longo da história, que foi ensinando a viver ao longo da história, que foi ajudando a levantar as questões fundamentais da existência. E por isso uma peregrinação pode ser um lugar de encontrar tudo isso e de reviver isso tudo. Numa viagem, seguramente um livro dá jeito, a Bíblia, seguramente, sendo que a Bíblia são muitos livros. Isso. Quem nunca leu a Bíblia, começa por onde? Qual é dos livros da Bíblia aquele que tu aconselharias a quem nunca entrou nessa porta e que pode ler qualquer coisa da Bíblia? Tenho muita dificuldade em escolher um, mas eu acho que, na minha perspectiva, a Bíblia converge para a pessoa de Jesus, mesmo os textos antigos convergem para ali, e por isso eu diria que ler um Evangelho, ler o Evangelho de São João, talvez, que é o mais refletido, mais teológico, talvez pode ser uma boa ideia, mas talvez. Estou a dizer ler o Evangelho de São João, mas ler o Evangelho de Marcos, que é mais curto, mais conciso, menos elaborado, mas ao mesmo tempo também mais, talvez até por ser literariamente mais rudimentar, é mais espontâneo, mais terra a terra nesse aspecto. Acho que isso é sempre uma coisa boa. Agora, eu tenho imensa dificuldade em preferir um livro da Bíblia em relação a outros, porque a Bíblia tem literatura com uma beleza absolutamente extraordinária em tantas páginas, e são textos onde se trabalham todos os temas da existência. Isso é o que me fascina na Bíblia. Não é apenas isso, mas é uma das coisas que me fascina na Bíblia. Todos os temas fundamentais do que significa ser pessoa estão lá trabalhados. E é curioso, porque eu estou a dizer trabalhados de propósito. Eles não estão lá respondidos. A Bíblia não é um livro de respostas. É um livro de perguntas? É um livro de perguntas e de caminhos. E eu isso acho absolutamente fascinante. O livro de respostas também os temos, mas são os catecismos, são as doutrinas, e ainda bem que eles existem, em certo sentido, porque se sistematizou um caminho, se sistematizou uma maneira de viver, mas a Bíblia extravasa tudo isso. A Bíblia tem uma profundidade, precisamente porque ali estão todos os temas da existência. Já que falamos em perguntas, e para fechar, que pergunta farás a Deus quando agora o encontrares dali a bocadinho e ele aparecer e dizer: então, Miguel, qual é a tua pergunta? Não sei. Tenho menos coisas para perguntar e mais para contemplar, mas assim, se tivesse que escolher uma pergunta, talvez eu lhe perguntasse porquê tanto? Porquê tanto? Ou seja, porque uma das coisas que me fascina em Deus é a abundância, é a grandeza. Isso é uma das coisas que marca decisivamente a minha história, mas eu acho que marca a história da fé cristã, que é um encontro com uma grandeza, e por isso, de facto, é muito. É de coisas grandes que se trata, é de uma vida elevada, de uma vida que aponta para o alto, que não se contenta com pouco, e por isso essa grandeza é aquilo que me fascina, e era nisso que eu queria que Deus me respondesse, acho eu. Obrigado, Miguel Vasconcelos, e bom Natal. Muito gosto, bom Natal.